continue se apresentando, falando mais de você também, né? A Débora é uma amiga agora nova, né, Débora? Nós nos conhecemos há pouco tempo e que a gente fez essa parceria porque surgiu o interesse de algumas pessoas de estarem falando sobre saúde mental da criança. E a Débora já tem uma certa experiência nessa questão, com vários casos de crianças, e já pode estar falando com a gente sobre isso. E ela aceitou o nosso convite, é um prazer ter você aqui, viu, Débora? E acho que vai ser um bate-papo legal. Quem tiver perguntas que possam acrescentar, a gente não quer ficar aqui só falando, né? A gente quer conversar. Uhum. Então, Sim, quero que você fique à vontade para terminar de se apresentar e depois a gente segue o nosso roteiro, tá bom? sim. Então, eu sou psicóloga clínica, né? Eu tenho 3 anos só de atuação, de exercício, bem novinha, mas É, a minha linha de trabalho é TCC, né? Cognitiva comportamental, e o meu foco é a terapia MDR, é uma terapia cerebral nova no Brasil, né? Ela hum, começou lá nos Estados Unidos, ela tem revolucionado casos clínicos, depressão, até esquizofrenia também. E aí depois, quando a gente tiver a oportunidade de falar mais sobre MDR, que eu quero realmente falar mais sobre MDR, né? Mas em outra oportunidade. E aí eu trabalho com essas duas abordagens, né? O TCC e o MDR. bom, muito legal. Depois a gente pode marcar uma para falar de MDR. Me interessei. E você, Laisa, que está fazendo também, né, essa área de psicologia, a especialização também, ela é maravilhosa. É uma especialização que tem realmente avançado e a gente observa que as pessoas têm ficado realmente bem em uma terapia muito breve, né? Não é uma terapia de anos de Entendi. tempo aí. Então é bem pertinente, né, para o tempo que a gente está vivendo agora, né? Sim, sim, porque todo mundo tem um trauma, né? Ainda que seja um pequenininho, mas existe trauma, Verdade. né? É onde tem aqui no Rio, você sabe? Olha, a especialização tem mais em Brasília, São Paulo, Então mas aqui no Rio também tem, só pesquisar direitinho, que tem também pelo Rio também. A Isli Carvalho, ela é responsável, né? E aí depois eu te passo também o contato dela, se alguém aí tiver interessado também nessa abordagem, né, e quiser estudar, é é a uma ideia. linha, é uma linha maravilhosa. Eu Ah, meio fiquei curiosa. Muito bom, muito bom. Super indico. que bom. Então, Débora, a gente pode começar a falar então, né, sobre as necessidades básicas das crianças para manter uma saúde mental, de modo geral. Sim. É muito importante, Laisa, falar sobre a saúde mental das nossas crianças nesse momento de quarentena, né? É uma questão que muitas pessoas elas acabam ficando, os pais, né, estressados, mais ansiosos, ou então até deprimidos, né? É, E aí, antes de falar o que a gente pode fazer para melhorar a vida, né, a qualidade de vida das nossas crianças, a gente tem que observar como o pai e a mãe estar nesse momento também, porque é uma hum, transferência comportamental, né? Se eu estou bem, os meus filhos vão estar bem, mas se eu estiver mal, os meus filhos vão estar mal também. Então, uhum. como primeiramente tem sido a sua vida nesse momento, pai, mãe, nesse momento de quarentena? Como que você está lidando com isso? Né? Como que está o estresse em casa? Eu tenho tido alguns relatos bem fortes, né, de pessoas que estão gritando muito, estão tipo que surtando realmente, né? Questão financeira, questão que a gente observa que às vezes falta até alimento, né? Em muitas casas falta até o alimento. E aí, como lidar com essa situação tão difícil e a gente se manter equilíbrio, né? Equilibrado ali para os nossos filhos. Então, assim, você, pai e mãe que está me ouvindo agora, precisa também saber que você precisa, quando você sinalizar que precisa realmente de uma ajuda também de um profissional, você tem que observar que
esse é o primeiro ato, né? De querer uma ajuda também. Porque, assim, é uma transferência de comportamento, né? E a gente observa, Laísa, que hoje transtornos, né? Tipos de transtornos diferentes está aflorando nas crianças. Crianças estão já com depressão com 5, 6 anos, né? Crianças estão ansiosas, né? Tudo bem que a ansiedade já nasce com a gente, né? Ela é inata, mas as crianças, elas já estão com a ansiedade patológica. Então, por quê? Existe também alguma coisa dentro da nossa casa, né? Que a nossa casa, ela reflete muito na nossa vida também, no nosso comportamento. Então, assim, antes de cuidar das crianças, quando chega no meu consultório, eu preciso também observar como está o pai e a mãe também, nesse período, né? Sinalizar, porque às vezes não é a criança, mas é o pai e a mãe que precisa de ajuda, né? E a gente vai falar sobre os cuidados básicos e sobre o principal: amor, ação, demonstração e como regular essas emoções. O medo, a raiva, né? A tristeza, nesse momento que a gente está vivenciando, e respeitar as nossas crianças também. Ouvir, sentar, meu filho, o que está acontecendo? Eu estou aqui, fala, e deixar chorar, deixar falar. Porque no momento que a gente fala assim, cala a boca, não quero mais ouvir você. Como que existe uma ajuda ali naquele momento? Não existe ajuda, né? Então a criança às vezes vai se fechar, vai adoecer, né? Porque os pais não estão ajudando ali, né, com a criança. Então é isso que a gente tem que observar também. A gente precisa ter ações de amor, de carinho, de atenção. Tudo bem que a gente passa por momentos de crise, questão de várias crises, né, que está acontecendo aí, mas a gente tem que observar que existe coisa maior do que isso, que é os nossos filhos, né? Então tudo passa, mas os pais, eu sempre falo, o pai e a mãe não é amigo. O pai e a mãe são os responsáveis, né? São aquelas pessoas que vão preparar, ajudar, organizar aquele caminho para o filho traçar, né? Então a gente precisa observar que os pais, eles são o exemplo ali. O exemplo, não adianta aconselhar, porque o filho não vai ouvir. Chegou uma vez lá na clínica um caso muito difícil, em questão do pai querer aconselhar o filho, só que ele era alcoólatra. E o filho também estava no mesmo caminho, né? E aí fala, meu filho, não beba, isso faz mal para você. Mas sendo que o pai não está dando o exemplo. E aí? Se você não for exemplo, nada vai adiantar. E aí a gente precisa observar as nossas ações, né? Porque o amor é o quê? É ação, né? É atitude. Não é só um sentimento bonito, mas é a nossa atitude ali, né? Com os nossos filhos. A demonstração, observar também as queixas também do filho, em questão da situação vivenciada da pandemia, né? E a gente também dá os limites necessários. Que a gente, como pai e mãe, a gente precisa dar limites também para a criança. Não é o filho que manda, mas é o pai e a mãe que manda. Sim. Deixa eu ler os comentários aqui, Débora. Acho que é uma paciente sua. Cheguei, minha psicóloga amada, Ana Bia Carol, sim. A Suzana colocou assim, estamos num momento de muita ansiedade e nós pais que temos obrigação de ajudar nossos pequenos. Verdade, né? E a Carolina, né, colocou, minha filha é muito sensível e tenho que me controlar porque já sofri com ansiedade e ela passou tudo comigo. Aí, o que eu acabei de falar, é uma transferência de comportamento, né? Que os pais, eles precisam sinalizar, nossa, não é o meu filho que está com problema, não, sou eu. Então, eu preciso de ajuda primeiro. E aí, o pai e a mãe procurando ajuda,
os filhos com certeza vão melhorar o seu comportamento, que é uma transferência comportamental, que a gente, muitas vezes, a gente não sinaliza, a gente não observa, mas às vezes o filho tá com depressão, ou então tá tendo crise de ansiedade, devido os pais também, né? Igual a Carol aí que falou, né? Naquele dia que eu entrei em contato com você, eu tinha recebido 2 contatos de amigas, né, que têm filhos na idade de 7, 8 anos, e falando sobre a dificuldade que tem sido, como os filhos têm se sentido e tal. E eu, assim, como não sou formada, sempre falo, gente, eu não sou formada, e aí, mas a gente ajuda como amiga, né? E aí eu fiz algumas perguntas de como tem sido a rotina e tudo, porque eu acho que a rotina também ajuda muito a pessoa manter o equilíbrio, né? Uma pessoa que... Porque quando tudo tiver desmoronando, aonde estiver tudo bem difícil, a gente vai, nossa, por que eu não podia voltar ao tempo e fazer tudo diferente, né? Então a gente tem que fazer hoje, fazer a diferença hoje na vida dos nossos filhos. Porque são pessoas que a gente precisa estar junto, né? Estar orientando, está ajudando a traçar deu um celular para ele para poder falar e se arrependeu. Hoje ela se arrepende de ter feito isso. E a Nicole está comentando aqui que a prima tem 2 aninhos e todo mundo da família acha fofo, provavelmente, ela mexer no celular, né? É isso, Nicole? Diz aí pra gente depois. E a Elaine, ela tem um filho de 4 anos e está observando que ele está mais agitado. Como agir? Está perguntando. Como agir quando a resposta é não e a criança joga, acho que tudo no chão ou bate a porta do quarto com apenas 4 anos? Quando a criança recebe um não. Quando ela recebe um não, aí ela faz isso. Sim. Então, isso é um comportamento normal de uma criança, né? Em questão de como aceitar o não. A criança não está aceitando o não, né? Mas ela tem que aceitar o não. Porque não é só um não de um pai, de uma mãe, mas é um não que ela vai ter vários não na vida. E ela precisa realmente já exercitar desde pequeno. Meu filho não pode fazer isso agora, não pode jogar os brinquedos no chão com essa violência toda. Então, assim, realmente falar não. Porque, como eu falei, você é a mãe e pai, responsável, né? É o que dá limite, não é o que obedece.